E aí, moçada, encerrando esses conceitos iniciais de funções, agora temos funções parte 3b. Agora sim, encerra a paradinha de uma vez. Vamos lá. Safadinhos. A função inversa, então, é o nosso último assunto dessa parte 3 de funções. Né? O que é uma função inversa? Vamos pensar aqui no exemplo prático. Para calcular o valor de uma fatura residencial, a concessionária de energia elétrica de certa região multiplica o consumo em kWh por 1,25, obtendo o valor em real. Se o consumo mensal for de 267 kW, por exemplo, o valor da fatura é só multiplicar 267 por 1,25. A função 1,25x associa o consumo em kWh ao valor em reais da fatura. Observe o gráfico. Então, está aqui, ó, o gráfico da função. Tá? Se você tem 10 kW consumidos, vai dar 12,5, 20 vai dar 25 e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente está relacionando. Se eu sei o que você consumiu, eu relaciono isso para achar, nessa função, para achar o valor. Tá? Mas se a gente tivesse o inverso, se eu tenho um valor, como é que eu sei o que consumiu? Tá? Então, a ideia de voltar à função de controle, né, ou a variável de controle, é a noção básica que a gente precisa da função inversa. Né? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Podemos escrever a função g com o objetivo contrário. Você quer saber, tendo o valor, eu quero saber qual foi o consumo. Então, olha aqui, ó. Se a gente faz uma brincadeira aqui, passando 1,25 para baixo, a lógica é essa mesmo, né? Se antes eu multipliquei por 1,25, agora eu preciso dividir por 1,25. Eu tenho um valor, divido por 1,25, acho o que foi consumido. E 1 dividido por 1,25 dá 0,8. É o gráfico disso aqui. Agora é o contrário. Se eu gastar R$12,5, tá vendo? É porque eu consumi 10 kWh. Então, a ideia da função inversa é isso, a partir da segunda variável a gente descobrir a primeira. Né? Tem processos que você usa a mecânica da fórmula e já encontra, mas na prática entender isso aqui é legal. Né? Vamos fazer uns exemplos para a gente ver como é que a ideia se estrutura. Então, está aqui, ó. Para todo A pertencente ao domínio, f de A igual a B. Então, tem uma função que volta o processo, ó, que g de b é igual a A. Então, f de 20 é 25. Se você consumiu 20 kW, você gasta R$25 e o g de 25 é 20. Então, g é uma função que está fazendo o contrário. Está trazendo do conjunto B para o conjunto A. Né? Vamos tentar ver isso aqui de outra forma. Está aqui. Olha lá, a função f de A em B é menos 2x. E a função g de b em A, que é menos x dividido por 2. Está vendo aí a lógica? Multipliquei por 2 numa função, se eu quero obter o reverse dela, a gente vai dividir por 2. Né? Mas está aí alguns valores para a gente conseguir estruturar. Né? O f de menos 1, aqui, ó, menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. 0 vezes menos 2 dá 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E o 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá? E está aqui a primeira relação. Menos 1 leva até 2, 0 leva até 0, 1 leva até menos 2 e o 2 vai até menos 4. Tá vendo aqui? Ó, já direto do f de A em B está relacionando esses elementos para fazer chegar nesse. Tá? E se a gente faz o contrário, o g, o que faz o g? Ele pega esse cara aqui e divide por menos 2, dá 2. Menos 2 dá 1, 0 dá 0 mesmo e o 2 dá menos 1. O que ele faz? Ele pega o conjunto B, ó, safadinho aqui, tá tudo fora de ordem, esperte, mas tá valendo. Ele leva de menos 4 até 2, de menos 2 até 1, de 0 até 0, de 2 até menos 1. Então, ele faz o caminho inverso. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essas duas funções são funções inversas.
certo? Então, para garantir que isso aí possa acontecer com qualquer função, na prática você tem que imaginar isso aqui, ó. As funções f e g são bijetivas. Então, a gente já vai falar, já estou antecipando o próximo slide, porque a gente vai dizer que para a função t inversa, ela precisa ser bijetiva, ou seja, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, né? Então, aí, ó, a outra situação. O domínio de f é igual à imagem de g, e o domínio de g é a imagem de f. E, por último, se xy, que é um par ordenado, pertence a f, então yx pertence a z. Está vendo que os pares eles ficaram invertidinhos aqui, tá? Mas vamos falar mais aqui um pouquinho sobre função inversa aí na sequência, beleza? Ó, g é uma função inversa. Precisa garantir isso tudo, mas com esses dois primeiros, essa primeira relação aqui, a gente meio que já garante a bagaça. Tá legal? Tá aqui, dada uma função bijetiva, tá vendo? De f em A, dizemos que a função g de b em A é inversa de f se para todo A pertencente ao conjunto A e o B pertencente ao conjunto B, existe uma relação que transforma A em B e existe uma relação que transforma de B em A. Então, a inversa é chamada de f de menos 1. Beleza? Então, se isso acontece, existe a função inversa. Tá? O f leva A em B e o f de menos 1 traz B para A. Tá? Então, se existe uma relação, ela precisa fazer isso. Todos os elementos do conjunto B, ele tem que voltar para A. Não pode deixar nenhum, senão ela não é injetiva. Tá? Nem é função, na verdade, se deixar um na volta. Por isso que ela tem que ser bijetiva. Legal? Vou fazer uma regrinha prática aqui para a gente fazer a inversa de uma função. Tá? É muito fácil mesmo. Você quer achar uma função, primeiro ela tem que ser bijetiva, né? Na prática, você faz o quê? Ó? Isola a variável x, quer dizer, joga tudo que não é x para o outro lado, deixa x sozinho. E depois você troca o y pelo x. Uma regrinha muito prática. Ó. Tá vendo aqui? Ó, 3x. O que você faz? Isola o x. O que é isolar o x? O 3 não está multiplicando? Ele passa dividindo. Né? Pronto. Ó. Isso aqui já é a função inversa, mas para ficar tudo em função do x, a galera gosta, adora o x, né? Você troca o x e o y de posição, tá vendo? Então, se a função principal ela é o triplo, o que é a função inversa? É você dividir por 3. Beleza? Isso aqui já basta. Quando representamos o gráfico de uma função em um plano cartesiano, a variável independente é indicada no eixo das abscissas e a dependente no eixo y das ordenadas. É comum permutar as variáveis x e y para expressar a função f de menos 1, que é a inversa de f. Tá? Então, na prática, é inverter o gráfico, como vocês viram naquele exemplo da energia elétrica, certo? Mas é muito mais que isso. Vamos dar uma olhada numa estrutura gráfica aqui para a gente ver como fica. Então, já fazendo com o gráfico aqui, a gente vê o que acontece. Ó. Tá? O gráfico da função f está aqui, ó. E o gráfico da inversa é esse daqui. Tá vendo? Eu invertei a parada. Tá? Na prática, essa inversão ela acontece por essa retinha aqui, ó, esse tracejadinho aqui. Tá? Os gráficos são simétricos em relação à reta tracejada, que corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Lembra dos quadrantes? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. Então, essa reta famosa, ela acontece quando x e o y são iguais. E a gente chama ela de bissetriz de quadrantes ímpares, porque ela pega o quadrante 1 e 3 e ela é bissetriz porque ela corta ao meio certinho o quadrante. Então, é como se a gente rotacionasse, né? Girasse uma figura em relação à outra, certo? Então, isso é o gráfico da função inversa, beleza?
Vamos ver uma regrinha prática para mostrar esses bagulho? Então, olha só. Primeiro, vamos entender aqui, né? A função ela leva R em R. Então, conjuntos reais e conjuntos reais. No eixo de coordenadas cartesianas, então, eu tinha que preencher todo o eixo para ela ser sobrejetiva ou sobrejetora. Né? Então, regrinha prática. O que você faz? Você quer saber se a função é injetiva ou injetora? Você faz um corte nela assim. Tocou 2 pontos? Ela não é. Então, olha aqui. Está vendo que esse corte aqui pegou 2 lugares? Só de fazer isso, você já garante que ela não é injetiva ou não é injetora. Certo? E o eixo Y? Você está vendo que aqui para cima tudo bem, né? Mas tem um lugar aqui embaixo que o eixo Y não tem representatividade. Ó. Tá vendo? Eu cortei aqui o eixo Y e ele não tocou a função. Então, ela não é sobrejetora. Portanto, essa função não admite inversa. Do jeito que ela está aí, não. Tá? Então, a regra prática é fazer corte na função. Você vai fatiando a danada e você descobre se ela é injetiva ou sobrejetiva. Tá? Para admitir inversa, ela tem que ser bijetiva, a objetora, que é a mesma coisa. Tá? Vamos pro próximo exemplo. Olha isso aqui, 2 elevado a x. Já botei o gráfico aqui bonitão, olha que legal. Faz um corte nele. Tchan! Só tocou um ponto. Ui, que beleza! Ela é injetora. Tá vendo? Você pode fazer vários cortes aí, ó. Ela é injetora. Tá? Se eu fizer um corte aqui embaixo, não tocou a função, ó. Ih, droga. Então, ela não é sobrejetora, isso quer dizer que ela não tem inversa. Beleza? Ela não admite inversa, essa função. Então, vamos lá, para mais um. X ao cubo menos 2x e não sei o que. Pá, eu fiz um desenho aqui genérico dela. Faz uns cortes. Opa, é injetora? Olha esse aqui. Se eu fizer um corte aqui nesse lugar, vai dar 3 pontos. Tá? Então, ela não é injetora. Mas ela é sobrejetora porque se você está definindo que a função vai até o conjunto dos reais, todo o eixo y vai ser preenchido. Se você fizer um corte de qualquer canto, vai dar o preenchimento. Então, ela é sobrejetora. Vai ter algum y aqui relacionado ao x, mas como ela não é injetora, ela não admite inversa. X ao cubo. X ao cubo é bonito, é função bonita, danada. Né? Faz corte. Só tocou um ponto. Ó, aqui, ó. Só tocou um ponto. Ela é injetora. E quando você preenche todo o eixo Y, sempre você vai encontrar um lugarzinho para a função lá. Pode ir fatiando ela assim, você vai ter sempre um ponto. Tá? Então, se você fez riscos na função e todos, né, faz riscos na horizontal, todos eles encontraram o eixo Y, beleza, ela é sobrejetora. Se o risco encontrou um Y só, sempre ela é injetora também. Então, essa função, ela admite inversa, tá? Existe a função inversa e ela vai ser a raiz cúbica de x. Né? Bem legal, cara, parado. Mas é isso, ó, a dica é essa. Fatiou, tem y para todo mundo? É sobrejetiva, tá? Cada risco que você fez só tocou um lugar, ela é injetiva. Então, se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ela é bijetiva e essa função admite uma inversa. Beleza? Tá aqui um outro exemplo prático. Em uma fábrica de peças de automóveis, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às montadoras por R$ 130. Né? Escreva uma função que relacione a quantidade de peças e o tempo em horas, a quantia V arrecadada e a quantidade de peças produzidas. Letra B, determine a função composta, V composta com P e o que essa função relaciona. E C, calcule o valor arrecadado com a venda de peças produzidas em 8 horas de trabalho da máquina. Então, olha só, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Como é que eu relaciono as peças pelo tempo em horas? Muito fácil, né? Então, aqui, ó, é 14 vezes x. Cada hora, 14 peças, então, P vai ser 14 vezes x.
a quantia V arrecadada e a quantidade de peças produzidas. Então, olha só. Cada uma dessas peças é vendida por R$ 130. Então, a gente diz que o valor arrecadado pelas peças, tá vendo? É R$ 130 por peça. Qual é a função que relaciona o valor arrecadado pelas horas? É uma função composta. Então, a gente pega aqui, ó, 130p, que é o valor arrecadado pelo preço, né? Pelas peças, né? O valor arrecadado pelo número de peças é 130 cada peça. E a gente vai jogar essa função aqui dentro da outra. Acabou. Tá? O que a V, o valor, vai receber? Vai receber a quantidade de peças e não de horas. Tá? Mas aí essa quantidade não é 14x, então a gente consegue criar essa relação. O valor arrecadado pelo número de horas, ou seja, 1820 vezes o número de horas. E letra C, calcule o valor arrecadado com a venda das peças produzidas em 8 horas de trabalho. Tá? Então, isso aqui é o que relaciona a função que a gente fez, a composta. A quantia arrecadada em função das horas. Eu saltei o número de peças. Tá? Isso que é a função composta. E letra C, para 8 horas, eu teria 1820 vezes 8. R$ 14.560 arrecadado em 8 horas de trabalho. É legal, né? Legal, legal, prático. Beleza? Próximo. Olha um outro exemplinho aqui bonito. Ó. A partir dos gráficos das funções f, g e h esboçados em um mesmo plano cartesiano, calcule. G do f de 2 e h do g de 3. Não sei o que. Escorrega, lá vai 1. O gráfico é essa geringonça aqui, ó. Mas, cara, olha que facinho. Vamos pegar aqui a letra A. Né? Eu coloquei aqui nas cores dos gráficos para facilitar o entendimento. Né? Você olha aqui o g do f de 2. Então, a função g ela espera o resultado do f de menos 2. Quem que é o f de menos 2? O f está aqui, ó. Você vai seguindo ela aqui, ó. Opa! Aqui. Quem que é o f de menos 2? É 0, certo? Então, esse carinha aqui do meio vai ser 0. Vou apagar, eu vou botar um 0. E essa outra, o h recebe o resultado do g de 3. Quem que é o g de 3? O g é a funçãozinha azul, ó. Tá bem aqui, ó. Quem que é o g de 3? Quando x é 3, o g vai valer 1. Então, você apaga isso aqui e põe 1. Agora, teria o quê? O g de 0. O que a função g está fazendo com a função? Vai receber esse 0 aqui, ó. Tá lá 0 aqui, ó. Quando x é 0, quando o x é 0, a função vai me devolver o valor 0. Então, a função h, o h de 1, h é o verdinho aqui, ó, 1. Você está vendo que o y aqui também vale 0? Ó? Os dois valores estão aqui, assim, nessa reta, certo? Então, moçada, é 0 mais 0, que é igual a 0. Essa é a resposta da letra A, beleza? Para a letra B, olha lá a geringonça. G é o H do G do F de 2. De novo, ó, pense comigo. Todos eles vão precisar do valor de F de 2. Quem que é o F de 2? O F de 2 segue aqui, ó. Opa, safadinho. Tá aqui. O F de 2 é 0, beleza? Paga ele e põe 0. Agora eu quero o G de 0. Segue aqui o G comigo, ó. G de 0 tá aqui, ó. O G de 0 é 0. Então, apaga isso aqui tudo e põe um 0. E quanto é o H de 0? Quando o x é 0, quanto que é o y aqui? É 1. Então, isso aqui tudo vale 1. Não é bonitinho? Cara, é bem legal o esquema, tá? É legal a estrutura. Próxima vítima, letra C. Eita, gota. Tá, mas vamos devagarzinho. Primeira coisa que a gente faz, por isso que a função a FOG, ficou FORROG, FORROG, tá? Primeiro você faz o G. Quem que é o G de 3, gente? Esse valor aqui, ó, é 1. E quem que é o G de 1? Tá aqui, é 1 também, certo? Então, substitui esses dois por 1 aí, olha que massa. Aqui é 1 e aqui também é 1.
Né? Agora o H de 1, ixi, ficou igualzinho, ficou fácil agora, né? Quem que é o H de 1? O H é o verdinho aqui, ó. Quando x é 1, o y é 0. Então vai ficar 0 e 0. E para encerrar, a gente tem o f de 0. Quem que é o f de 0? F de 0 aqui em cima, ó. Opa! Quando x é 0, o y vai dar menos 1. Então eu teria aqui menos 1 com menos 1 é menos 2. Certo? É mais para entendimento da função, tá? Olha o valor de x, encontra o valor de y e vai fazendo a composta de dentro para fora, sempre, de trás para frente, tá? Faz primeiro o miolinho e vai voltando para de fora. Legal? Mais um exemplo. Bora lá, exemplo 3. Uma fábrica utiliza a função CN1 sobre 1 mais N2 para calcular o custo de produção de unidades de certo produto, né? N unidades. Determine a função inversa de C e interprete seu significado. Então, pronto, direto para a regra prática. O que é a regra prática? É isolar o N2, ou seja, é o N somente, né? Eu vou jogar isso aqui para o outro lado, né? Quem está dividindo, passa multiplicando. Agora aqui você faz o que? Ó, tchá, né? C vezes 1, C, CN2, que é igual a 1. Tá ficando legal, né? Joga esse C para o outro lado, tá vendo aqui, ó? Joga o C para o outro lado, vai ficar isso. Agora o C que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Esse C aqui, ó, passou dividindo. E, por último, como eu quero achar N, ele está ao quadrado, eu vou precisar fazer esse quadrado virar uma raiz do outro lado. Tá, ficou essa geringonça aqui, ó. Então, se a função C calculava o custo de produção de N unidades do produto, o que essa função faz? Se você tem o custo, ele calcula as unidades do produto que precisa para chegar àquele determinado custo, certo? Então, pronto. Você sabe aqui que o custo é 50 centavos por peça. Então, você sabe quantos produtos, né? Isso que é unidades do produto, você precisa para chegar a 50 centavos por peça. Certo? Inverter a parada é isso. Legal? Para encerrar, então, exemplo 4. Ó, eu tenho uma função 5x mais 1, esboce os gráficos de f e f menos 1 no mesmo plano cartesiano. Então, tá aqui. Olha que beleza. Né? Vamos fazer a função, né? 5x mais 1. Eu indico vocês fazerem sempre dois pontinhos muito importantes no gráfico, que é quando ele toca o eixo x e quando toca o eixo y. Cara, fez isso aqui, você se dá bem em qualquer gráfico, certo? Pelo menos esse aqui, desse tipo de função que é uma retinha, que a gente vai falar mais à frente, é bem legal, né? A função do primeiro grau. Mas tá aí, ó. 1,5, ou melhor, 1/5, né? Se você substitui o y por zero, você acha que o x, eu jogo 1 para o outro lado, vem menos 1, né? E depois passa dividindo. Então, quando o y é zero, é 1/5. E quando o x é zero, ela dá 1. Esses dois pontos aqui já seriam suficiente para fazer um gráfico legal. Né? Mas está aqui, ó, 1. Se o x é igual a 1, você vai ter que 5 vezes 1 mais 1 é 6. Então, essa aqui é a primeira função. Quem que é a inversa dela? Ó? Vamos fazer a regra prática aqui para obter a inversa? Lá vai. Ó. Tá? Aqui eu troquei o x pelo y logo no começo. Tá? E aí a gente isola o y. Você está vendo que esse 1 aqui ele tem que passar para o outro lado, ele vai subtraindo, vai ficar x menos 1. E agora o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Passa dividindo. Olha que bonitinho. Cara, eu fecho o pacote, ó. E essa aqui já é a função. O que essa função vai fazer? Você vai pegar o valor de x, subtrair de 1 e dividir por 5. Você vai achar a inversa. Tá? É isso. Ó. Isso aqui é a inversa da outra. Tá? E aí a gente pega alguns valores aqui. Ó. Por exemplo, quando x é zero, eu sempre faço x é zero e o y zero, que eu acho que fica legal. Então, tá aqui, ó, quando x é zero, você vai ter que o y é 1/5. Então, aqui é o contrário, né? Não é o x que é o menos 1/5, é o y. 1. Quando x é 1, 1 menos 1 dá 0, você achou que o y é 0. Então, olha lá, o pontinho azul surgindo. E um outro valor qualquer. Eu peguei o 6 para ficar
interessante com o valor que eu tinha tomado antes, mas aqui, ó, 6 menos 1 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, quando x é 6, o y é 1. Vocês estão vendo aqui? Então, essa é a função inversa, uma vermelha e a outra azul. Se a gente fizer aquele risquinho lá, ó, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, você vê bonitinho que o rebatimento dela em relação a essa tracejadinho verde aí, essa retinha verde. Legal? Então, isso que é a função inversa, moçada. Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Tamo aí na área.